Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos falar sobre a unificação alemã. Bora pra aula? Para você que já assistiu ao vídeo da unificação italiana, você já sabe que tem todo um contexto histórico antes de eu explicar o processo de unificação, que vale também para o processo de unificação alemã. Mas se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card para que você dê uma olhada lá antes, no começo do vídeo, e que você volte aqui, porque a contextualização tá muito boa. Eu falo sobre a ascensão da burguesia, sobre os proletariados, sobre os nacionalismos, então é importante que você entenda esse contexto antes de entrar nessa temática aqui. E você também já sabe, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas da noite. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, você já sabe. De toda forma, o contexto histórico do século XIX, obviamente, também vai influenciar no processo de unificação da Alemanha. Todo o contexto político, econômico e social de ascensão da burguesia, organização do Congresso de Viena, tudo isso auxilia nas unificações. Inclusive, a unificação italiana e alemã são consideradas unificações tardias, porque acontecem aí ao final do século XIX, muito diferentes de outros estados nacionais como a França, a Inglaterra, a Espanha e Portugal. E esse ponto da unificação tardia também vai trazer consequências para os dois países e também consequências externas para o contexto geopolítico europeu. Aqui no canal nós temos playlists de história geral, onde você pode entender um pouco mais sobre esses desdobramentos das unificações. Tá aqui nessa playlist de história geral, mas tem história do Brasil também, que acaba se entrelaçando. Então dá uma olhadinha quando você acabar esse vídeo. Bom, desde a Idade Média, onde hoje é a região da Alemanha, já existiam estados independentes que eram chamados de Estados do Sacro Império Romano Germânico. Esses estados estavam sob o comando dos soberanos e tinham muita influência desses soberanos feudais. Porém, com a influência e a invasão de Napoleão no início do século XIX, esse Sacro Império ele foi eliminado e houve a criação em 1806 da Confederação do Reno. Essa confederação acabou trazendo a influência de um espírito nacionalista que já vinha acontecendo em outros locais da Europa, mas que com a finalização do Império e com essa criação artificial, vamos dizer assim, de uma organização política, trouxe cada vez mais propostas nacionalistas, não só políticas, mas também influenciadas pelas artes e pela literatura. Com a queda de Napoleão, nós já sabemos que houve o Congresso de Viena, e nesse congresso nós tivemos aí uma modificação nos territórios europeus, e com a Confederação do Reno não foi diferente. As potências europeias que estavam ali organizando o Congresso de Viena criaram dessa forma a chamada Confederação Germânica, que dentro dela ali tinha 39 estados independentes. Então, essa nova forma de constituição dessa região também trouxe consequências. Mas é aí que começam os problemas, né, pessoal? O poder na Confederação Germânica ficou sendo disputado entre Império Austro-Húngaro e Prússia. Mas aqui nós tínhamos uma grande questão. O Império Austro-Húngaro era melhor militarmente, em território, tinha ali um aprofundamento nessas questões. Porém, pensando de forma econômica, o Império Austro-Húngaro ainda estava muito atrás nesse desenvolvimento capitalista. Ainda era uma região agrária e que não tinha esse desenvolvimento econômico voltado para uma burguesia industrial, como era o caso da Prússia. A Prússia, embora não tivesse um exército forte, tinha todas as características de desenvolvimento de uma região capitalista. Era mais desenvolvida industrialmente, comercialmente, e desejava que os estados germânicos fossem autossuficientes e que também se destacassem de forma internacional. Então havia um projeto da Prússia para esses estados. Outro ponto que chamava atenção era que a Prússia tinha características também culturais que favoreciam esse projeto, né, de intensificação com as relações dos estados germânicos. A Prússia, por exemplo, era um estado protestante, enquanto o Império Austro-Húngaro era um estado católico, o que diferenciava ali da região protestante também desses estados germânicos. Da mesma forma que eu expliquei para vocês que a unificação italiana, lá no outro vídeo, ela foi feita em etapas, a unificação alemã
foi feita assim também. Então, eu vou colocar para vocês aqui na tela e a minha explicação vai ser conforme essas etapas, ok? Vocês estão vendo aí as 3 etapas de unificação. A primeira delas é a unificação das fronteiras econômicas entre os diversos estados, o chamado Zollverein. Gente, o meu alemão ele não existe, tá? Então, eu tô falando assim da forma que eu leio, ok? Vocês podem ver falado de outra forma por aí. Mas enfim, essa unificação acontece em 1834. Depois da segunda etapa que nós temos é a eliminação do poderio austríaco sobre a Confederação Germânica. Depois, na terceira etapa, nós temos a anexação dos estados localizados ao sul do rio Meno, completando a unificação alemã. Então vamos lá, como eu disse, o primeiro passo que foi dado em direção à unificação foi feito pela Prússia. A Prússia trouxe uma proposta de unificação aduaneira, ou seja, de impostos e de taxas entre estes estados. No que consistia o Zollverein? Vocês podem ver aí na tela, eu vou colocar para vocês. Ele consistia em suprimir as alfândegas e, consequentemente, eliminar as taxações sobre importação e exportação, o que acabava dificultando o livre comércio entre os membros da Confederação Germânica. Por isso, até o ano de 1853, quase todos os estados alemães faziam parte do Zollverein, menos a Áustria. Mas vocês podem estar se perguntando, para que serviria na prática isso tudo? Bom, para vocês terem uma ideia, esse acordo ele foi responsável pelo desenvolvimento das ferrovias na Europa Central e também pelo desenvolvimento socioeconômico dessa região, o que fez com que a região da Áustria ficasse de lado desse grande acordo, desse desenvolvimento econômico e militarmente também ficasse submetida à Prússia. Então era um grande acordo econômico, mas que tinha um olhar obviamente geopolítico. Durante a segunda metade do século XIX, a Prússia tomou aí as rédeas da unificação e acelerou esse processo. Isso acontece quando é nomeado a primeiro-ministro o Otto von Bismarck, ou o chanceler de ferro, como ele ficou conhecido. Vocês já vão entender o porquê desse apelido, vamos dizer assim. O Otto von Bismarck, ele era um representante da aristocracia da Prússia e ele controlava a administração e o exército da região. O Bismarck, assim como o primeiro-ministro da Itália, o Camillo Cavour, ele adotou uma política muito pragmática com relação à unificação da Alemanha. Essa política ficou conhecida como Realpolitik, ou Real Política, que consistia basicamente em seguir aquela ideia de que os fins justificam os meios, ou seja, para o Otto von Bismarck, o foco da unificação deveria ser a industrialização, então ela deveria ser feita com a industrialização e também por meio de guerras, por meio de conflitos. Somente dessa forma é que a unificação sairia ali do papel. Então vocês vão perceber que o Bismarck ele tem bastante estratégia política, geopolítica nesse contexto. A primeira grande medida tomada por ele, que faz parte dessa estratégia, foi se aliar à Áustria numa guerra contra a Dinamarca. Nesse contexto, tanto a Áustria quanto a Prússia tinham interesses dessa região e no caso da Prússia e do Otto von Bismarck, o interesse era muito forte com relação à população germânica que vivia ali na região da Dinamarca. Então vamos dizer assim que ele já estava pensando no futuro com relação a entrar nesse conflito, estar ali nesse conflito. Mas olha que interessante, com o fim da guerra, a Dinamarca perde, só que a Áustria e a Prússia têm problemas com relação à decisão de quais territórios iam ficar com cada local. E é aí que Áustria e Prússia entram num conflito ao mesmo tempo que está acontecendo a unificação da Itália. E daí, se você se lembrar do vídeo anterior, eu disse para vocês que existia uma tentativa da Itália de tirar a influência da Áustria naquele momento. E a Prússia auxiliou a Itália também, claro que com interesses posteriores. Dessa forma, com a derrota da Áustria na Itália e com a ajuda da Prússia, a Áustria perde a chance de reivindicar territórios dinamarqueses e a Prússia sai ganhando nesse contexto. Um dos pontos importantes de consequência desse conflito vai ser a dissolução da Confederação Germânica. Essa foi uma forma que o Otto von Bismarck encontrou de tirar a influência austríaca
da região da antiga Confederação Germânica. Então foi um plano bastante perspicaz. Vou colocar no mapa aqui para vocês entenderem como que foi esse processo após a derrota da Áustria. Bom, depois da guerra, então, o Bismarck ele uniu todos os estados alemães que estavam situados no norte do rio Meno. E aí ele formou a Confederação Germânica do Norte em 1867. E aí o presidente dessa confederação, ele seria hereditário. Então, seria o imperador da Prússia. Ficaram excluídos dessa confederação só 4 estados localizados ao sul do rio: Baviera, Württemberg, Baden e Hesse-Darmstadt, que sofreu uma maior influência do Império Austro-Húngaro. Vocês podem ver aí que esses estados estão mais ao sul do rio Meno. E aí, pessoal, vai entrar mais uma jogada estratégica do Otto von Bismarck e, claro, que do governo da Prússia nesse momento. A gente vai entrar, então, na terceira parte, na parte final da etapa de processo de unificação alemã, que é a chamada Guerra Franco-Prussiana. Vejam só que importante e que interessante essa estratégia, que, como eu disse, vai ter consequência futuramente ali no século XX também, com essa questão de problemas entre França e Alemanha, que é basicamente histórico. Pensando no contexto aí do final do século XIX, lembra que a França tinha apoiado a Itália e apoiou a Prússia também contra essa influência do Império Austro-Húngaro. O problema é que a Prússia foi vitoriosa em diversos contextos e começa a crescer industrialmente, se tornar uma potência militar também. Isso chama a atenção da França para que a Prússia, futura Alemanha, não se torne um concorrente econômico, político, militar da própria França. E aí o Otto von Bismarck sabia que um conflito, uma guerra com esse país seria bom no sentido de que atrairia essa identidade nacional alemã, que estimularia esse processo de nacionalismo, porque essa região teria finalmente ali um inimigo comum contra a sua cultura, a sua crença, enfim, contra o que seria o alemão nesse momento. Para vocês terem uma ideia, entre o período de 1867 e 1870, a França e a Prússia disputaram ali uma questão bastante importante, que seria a sucessão do trono espanhol. Quem deveria ser o sucessor, de acordo com a Prússia, seria um nobre prussiano, e isso não agradou à França. Essas tensões foram aumentando, até que Bismarck teve uma ideia com relação a essas tensões. Os franceses, eles passaram a enviar cartas para o governo da Prússia com relação a essas tensões políticas e econômicas. E aí, o Bismarck se aproveita dessas trocas de cartas e dessa tensão para trazer ali uma grande estratégia. O chanceler prussiano, ele vai escrever uma carta em nome de Guilherme I e vai fazer um esquema ali de vazamento dessa carta para a imprensa. O conteúdo dessa carta teria sido muito agressivo. E aí isso vai trazer toda uma disputa da opinião pública francesa, que fica muito raivosa com essa questão, onde já se viu, né, um líder prussiano falando esse tipo de coisa e trazendo essa agressividade. Com essa manobra política, a França declara guerra à Prússia, assim como o Otto von Bismarck tinha pensado, né? E aí nós temos uma união dos estados da Confederação Germânica contra a França, também da mesma forma como era esperado, e esse sentimento de nacionalismo, né, cada vez mais aflorado. A guerra termina então com a derrota da França e o Otto von Bismarck finalmente consegue anexar os outros territórios meridionais e formar o Estado alemão, que fica conhecido como Segundo Reich. E aí, galera, atenção nessas consequências que eu vou falar aqui para vocês do Tratado de Frankfurt. Presta bem atenção, porque isso tem total relação com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, enfim. O que acontece? A partir do Tratado de Frankfurt, a França, ela precisa ceder os territórios de Alsácia-Lorena para a Alemanha, né, para o futuro território do Império Alemão. Além disso, a França deveria pagar o total de 5 bilhões de francos em reparação aos prejuízos causados pela guerra. Isso tudo vai levar a uma visão totalmente de revanchismo da França. Então esse sentimento de revanche vai aflorar, o que vai cair ali na Primeira Guerra Mundial, além de toda a questão nacionalista que se torna mais forte ainda com os franceses. Importante também lembrar
que a Alemanha, como já tinha ali esse passado de industrialização e esse foco, ela vai se tornar uma grande concorrente dos outros países imperialistas, adentrando no continente africano em busca de território, de matéria-prima, de mercado consumidor e entrando nessa disputa com França, Inglaterra e outros territórios europeus. Nós sabemos que essa postura expansionista da Alemanha vai ser uma postura que causa também, que é uma das causas da Primeira Guerra, mas sobre isso a gente tem um outro vídeo aqui que você pode acessar e assistir com calma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e até a próxima aula.